Você tem dor de cabeça, zumbido de ouvido? Saiba que isso pode estar associado à disfunção da articulação temporomandibular. A convidada de hoje é a cirurgiã dentista Maine Calvite Fares Scott, especialista em ATM pela FORP USP Ribeirão Preto e também em implantodontia pela Universidade de Franca. Sejam muito bem-vindos ao nosso Saúde na TV. Sejam bem-vindos ao Saúde na TV. Maine, é um prazer te receber aqui no nosso programa. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada, eu que agradeço. É com muito prazer que eu estou aqui hoje participando do seu programa e fico muito feliz em poder falar sobre um assunto que ainda é desconhecido para grande parte da população. Maine, o que seria a ATM? Aonde ela está posicionada no nosso organismo? Quais são as funções dessa articulação? A articulação temporomandibular, conhecida por ATM, ela está localizada na face, tá? Ela é composta pelo osso mandibular ligado ao crânio, mais assim, precisamente no osso temporal. Por isso, a articulação temporomandibular. Ela é uma articulação bilateral, ou seja, para eu abrir e fechar a boca, eu preciso que a ATM direita e a ATM esquerda funcionem juntas, né? E eu considero também uma articulação complexa, por ela fazer dois tipos de movimentos, tanto o rotacional como o movimento de translação. Quando o paciente abre a boca, certo? Ele faz um movimento de rotação, que é aquela abertura menor. Quando o paciente quer fazer uma abertura de boca com uma maior amplitude, por exemplo, um bocejo, uma risada, a articulação faz um movimento de translação, certo? Qual que é a função primária dessa articulação? Nós precisamos dessa articulação para realizar funções vitais. A fala, deglutição, mastigação, são funções muito importantes para o dia a dia. Então, a ATM ela é uma articulação composta por ossos, ligamento, vasos, artérias, que mais? A cartilagem, né? O disco articular, que é muito importante, porque as superfícies ósseas da articulação elas não podem articular osso com osso. Precisa ter uma cartilagem para permitir um bom deslizamento e não haver dor, certo? Então, quando essas estruturas funcionam normalmente, quando elas estão em harmonia, o paciente consegue realizar todas essas funções vitais que eu comentei com você. Agora, se alguma dessas estruturas elas não estão em harmonia, aí nasce uma desordem ou uma disfunção temporomandibular, que é a DTM. A DTM, então, seria que a articulação temporomandibular não está funcionando bem. A alteração do mecanismo de funcionamento articular. Exatamente. Okay. É isso mesmo. E qual é a prevalência na população desse tipo de disfunção? Então, Eduardo, a escassez de estudos epidemiológicos hoje é muito grande. Então, assim, os poucos estudos que existem, estima-se que 15% da população brasileira apresenta uma disfunção temporomandibular. Tem muita gente com disfunção temporomandibular, muita 15% gente. da população brasileira, né? Isso. Só que porque eu acho que como eu havia dito, é um assunto pouco conhecido pela população. Por exemplo, nas faculdades, na graduação, não existe uma disciplina para os alunos sobre a disfunção de ATM. O aluno ele forma sem essa disciplina, certo? Se um paciente apresentar uma disfunção de ATM e precisar buscar, se ele não tiver uma condição de buscar esse serviço particular e tentar pela rede pública, ele não vai conseguir, certo? Então, muita gente desconhece isso e a minha intenção é falar um pouquinho hoje sobre esse assunto para levar esse conhecimento às pessoas. As pessoas chegam a descobrir essa disfunção meio que sem querer. Sem querer. Por exemplo, às vezes o paciente tem um sintoma otológico, um zumbido no ouvido, uma sensação de ouvido tapado, um ruído, um estalo, uma crepitação, que é aquele som mais arenoso, então ele vai buscar o otorrino, certo? Ou, por exemplo, o paciente ele sente aquela dor no fundo dos olhos, então ele vai buscar o médico, o oftalmologista. Ou, por exemplo, o paciente tem a dor de cabeça, muito comum na região temporal, ele vai buscar um neurologista, certo? E
Às vezes, é o que eu estou te falando, essa causa está localizada na articulação, não necessariamente no ouvido, ou na cabeça, no cérebro, ou em qualquer outra região. Quais são os principais fatores que levam um indivíduo a desenvolver esse tipo de problema? Nós temos inúmeras causas que podem desencadear uma desordem temporomandibular, tá? Eu falaria do trauma, um acidente automobilístico, por exemplo, é muito comum em lutador levar esse tipo de golpe e que pode levar a alguma lesão em áreas nobres da articulação, na zona retrodiscal, ou até, vamos pensar numa coisa pior, uma fratura do crânio, certo? Existem fatores também iatrogênicos. O paciente vai ao dentista, ele faz uma restauração, ele coloca uma prótese e essa prótese ou essa restauração fica em supraoclusão, ou seja, fica alto, e esse paciente vai ter um contato prematuro e futuramente ele vai ter uma contratura muscular e ele vai sentir dor, tá? Nós temos também, para mim, uma das causas mais comuns da desordem temporomandibular é o psicológico. É o paciente que ele é estressado, o paciente que tem uma carga de estresse e ansiedade muito grande, ele tende a somatizar esse estresse na boca, apertando, fazendo bruxismo ou apertando os dentes. E essas são as principais causas da disfunção de ATM. Ok, eu preciso chamar o nosso primeiro intervalo. E você que está nos acompanhando, eu volto já já. Você tem dor nas costas? No quadril? Ou nos joelhos? No ITC Vertebral e no Instituto Trata, personalizamos o tratamento para as dores de cada paciente, oferecendo o que há de melhor na fisioterapia praticada nos principais centros de reabilitação do mundo, trazendo inovação, alta tecnologia, eficiência, menos dor e mais movimento com qualidade de vida. Agende uma consulta. Bem Viver é um estúdio diferente das academias convencionais. Aqui você encontra a evolução do treinamento funcional, com 100% de bom atendimento e orientação. Treino diferente a cada dia, com método dinâmico, prazeroso e nada enjoativo. Além de todas essas comodidades, temos também pilates, nutrição esportiva e estética. E são muitos os benefícios de se treinar na Bem Viver. Por exemplo, você vai desenvolver uma vida mais saudável e ativa, além de emagrecimento, força, resistência, agilidade e muito mais. Estamos de volta entrevistando hoje a cirurgiã dentista Maíne Calvite Fares sobre a disfunção da articulação temporomandibular. Maíne, como é que é feito o diagnóstico dessa disfunção? Eduardo, o diagnóstico, ele tem que ser feito da forma mais caprichosa, minuciosa possível, porque a gente precisa colher muito dado para poder chegar a esse diagnóstico. Então, eu já começo, no meu caso, com meus pacientes, eu faço uma anamnese profunda, eu preciso saber se esse paciente sofreu algum trauma, eu preciso saber como que é a condição emocional desse paciente, o que ele trabalha, certo? Se teve alguma enfermidade ou não, alguma doença sistêmica, por exemplo, alguma doença reumatológica, né? Eu faço também, eu gosto de avaliar, fazer a palpação muscular, eu pego todos os músculos mastigatórios, avalio quais são os pontos álgicos, aonde dói, certo? Faço também, eu gosto de mensurar os movimentos mandibulares e também pesquisar se esse paciente ele apresenta ruídos, como os estalos e as crepitações, certo? Lógico que, para me auxiliar nesse diagnóstico, eu também lanço mão de exames complementares, certo? Desde os mais simples, como um simples raio-x, uma panorâmica, uma imagem transfacial, transcraniana, para a gente avaliar a morfologia desse côndilo, né, da articulação,
como, por exemplo, também uma tomografia, às vezes pode existir um tumor, uma tomografia vai mostrar isso melhor, ou melhor ainda, uma ressonância para avaliar tecidos moles, disco, músculo, ligamento, certo? E também, assim, gosto muito da eletromiografia, que é um exame que avalia a atividade muscular do paciente, ou seja, o paciente que range os dentes, o paciente que tem esse hábito parafuncional, ele vai ter uma atividade muscular maior. E tem um exame também muito bacana que é a polissonografia, que é aquele exame que o paciente dorme em laboratório e ele vai ser, a noite dele vai ser avaliada, a atividade cerebral dele vai ser avaliada. É um ótimo exame para diagnosticar o bruxismo, por exemplo. Entendi. Esses exames são é difícil fazer esses exames ou você acha, o paciente acha com facilidade todos eles? Não, acha. Né? Em Franca, hoje, a gente tem... Consegue fazer todos? Sim, a disponibilidade de todos esses exames. Exceto a polissonografia, que é um exame um pouco mais, como eu diria, o paciente precisaria dormir em laboratório. E pensa assim, o paciente que dorme fora de casa, ele dorme mal. Então, às vezes, seria necessário fazer mais que uma polissonografia para a gente chegar a um diagnóstico. Porque você vai dormir em laboratório com eletrodos colados na sua face, então, de repente, esse paciente vai dormir mais tenso, certo? Então, às vezes, precisa fazer mais que uma polissonografia para a gente chegar a obter o diagnóstico que a gente precisa. Você falou do bruxismo, né? Fala um pouquinho mais, o que seria o bruxismo? O bruxismo, a diferença, na verdade, do bruxismo e do apertamento dental é que o bruxismo, ele é o hábito parafuncional de ranger os dentes. Ele não é uma disfunção de ATM, certo? O paciente, não se sabe por quê, porque a etiologia do bruxismo ainda é muito pouco conhecida, não se sabe por que o paciente... ele range esses dentes. O prejuízo é mais o dente do que na articulação? Nos dois. Nos dois, a longo prazo, nos dois. O bruxismo, ele é excêntrico, que a gente chama. O paciente ele faz movimentos de lateralidade. Então, no consultório, é comum a gente ver um desgaste dental significativo nesses dentes, diferente do apertamento dental. O apertamento dental, o paciente não faz essa lateralidade, ele só aperta. Porém, é muito mais comum o paciente sentir dor quando tem um apertamento dental do que o bruxismo. Porque o paciente que busca um tratamento por bruxismo, ele vai reclamar do desgaste dos dentes e não necessariamente de dor. Lógico que não é uma regra. Existem pacientes bruxistas que sentem dor, né, que precisa tratar. Agora, normalmente ele não sente. O bruxismo ele é mais comum à noite, na hora de dormir? Não, existe o bruxismo diurno também. O paciente ele apresenta um estado assim, de semiconsciência. Ele range os dentes, mas às vezes inconscientemente, às vezes ele percebe que está rangendo os dentes, então ele consegue se controlar. Agora o bruxismo noturno, ele é inconsciente. O paciente vai ranger os dentes, vai jogar essa carga mastigatória em cima desses dentes e o dente ele não consegue suportar tanta carga, certo? Então, quem tem apertamento e também tem ansiedade, uma ansiedade acima da média, vamos colocar assim, né? Tem maiores chances de desenvolver um problema na ATM? Ambos podem desenvolver, mas é que eu falo assim, no apertamento dental, eu acredito que os sintomas, como dor de cabeça, dor na região da articulação, às vezes até vamos pensar numa condição pior, um travamento. Quando desloca o disco para frente, na hora da abertura e fechamento de boca, esse disco desloca e o paciente ele não retorna. É o deslocamento sem redução, que a gente chama. E o paciente trava, ele não consegue abrir a boca. Trava com a boca aberta ou com a boca fechada? Pode ser, se for uma hipermobilidade condilar, ele trava com a boca aberta. Ou seja, o côndilo caminha anteriormente e ele não volta. Agora, quando o côndilo caminha anteriormente, o côndilo da ATM volta, porém o disco fica, ele trava fechado. Ele não consegue abrir a boca. Ele não consegue abrir a boca, exatamente. Deve vir acompanhado de bastante dor essa condição também, Muita dor. Aí precisa de um tratamento específico para isso. Entendi. Nós precisamos chamar o nosso segundo intervalo. E você que está nos acompanhando, eu volto já já. Você tem dor nas costas? No quadril?
ou nos joelhos? No ITC Vertebral e no Instituto Trata, personalizamos o tratamento para as dores de cada paciente, oferecendo o que há de melhor na fisioterapia praticada nos principais centros de reabilitação do mundo, trazendo inovação, alta tecnologia, eficiência, menos dor e mais movimento com qualidade de vida. Agende uma consulta. A Bem Viver é um estúdio diferente das academias convencionais. Aqui você encontra a evolução do treinamento funcional, com 100% de bom atendimento e orientação. Treino diferente a cada dia, com método dinâmico, prazeroso e nada enjoativo. Além de todas essas comodidades, temos também pilates, nutrição esportiva e estética. E são muitos os benefícios de se treinar na Bem Viver. Por exemplo, você vai desenvolver uma vida mais saudável e ativa, além de emagrecimento, força, resistência, agilidade e muito mais. Estamos de volta para a última parte do nosso programa. Maíne, vamos falar um pouquinho sobre tratamento, né? Quais seriam os principais tratamentos, então, para a disfunção temporomandibular e também para o bruxismo e para o apertamento? Então, Eduardo, primeiramente, precisamos fechar o diagnóstico, detectar, por exemplo, se essa disfunção ela é articular ou se ela é muscular. Teoricamente, é dividido dessa forma, né? A disfunção ela pode ser muscular ou ela pode ser articular, mas na prática clínica, normalmente elas estão associadas. Por exemplo, a capsulite, que é a inflamação da cápsula que envolve a articulação, ela é considerada uma desordem articular. Porém, quando o paciente sente dor, você concorda que vai haver uma contratura muscular? Então, essa disfunção que era só articular também se tornou uma disfunção muscular, certo? Tratamento. Para mim, na minha opinião, o tratamento clássico da disfunção de ATM é o uso da placa miorrelaxante. Qual é a função da placa? A placa miorrelaxante, ela vai promover um relaxamento muscular. E assim, na minha opinião, eu acho que todo mundo deveria usar uma placa miorrelaxante, porque hoje você está bem, mas a gente não sabe se amanhã você, emocionalmente, você pode estar com uma carga de estresse, uma ansiedade maior. Então, a placa, ela vai ajudar nesse sentido, proteger seus dentes, proteger a sua articulação. Existe tratamento como o TENS? Existe também tratamentos como o TENS, que é aquela corrente elétrica de baixa intensidade que aplica nessa musculatura mastigatória, o ultrassom, que é aquela fonte de calor também que promove o relaxamento. Porém, são duas técnicas que vai conseguir tratar músculos mais superficiais, correto? Existe também a laser terapia, que sim, a laser terapia ela é um feixe de luz infravermelho que tem um alto poder de penetração. Porque a gente tem que levar em consideração que existem músculos mais internos que o TENS e o ultrassom não alcançaria, correto? Eu particularmente gosto muito do resultado da laser terapia. Existem algumas indicações para o tratamento cirúrgico. Por exemplo, um trauma no côndilo, em que esse côndilo ele se fragmente em várias peças. Então, é necessário uma cirurgia. Ou, por exemplo, uma anquilose. A anquilose é quando os ossos da articulação soldam um no outro. Ou seja, deveria ter a presença de uma cartilagem do disco, porém, eles se soldam. Então, eles não conseguem se movimentar e o pouco que se movimenta dói. Certo? Então, a cirurgia, nesse caso, ela é interessante. E também existe um procedimento chamado artrocentese, que seria a irrigação de soro fisiológico dentro da articulação. Ou seja, para tentar lavar, entre aspas, aí, tirar essa substância inflamatória que está dentro da articulação, aí o soro fisiológico faz isso. Porém, é um procedimento também feito em hospital, com anestesia geral, certo? Não é um procedimento feito em consultório. Eu vou voltar um pouquinho na parte da plaquinha que me chamou muita atenção. Essa plaquinha, ela é rígida, ela tem que ser mole? Como é que ela tem que ser feita? Essa placa ela é feita com resina acrílica e ela tem que ser obrigatoriamente rígida.
Tá? As placas de silicone hoje, ao meu ver, elas são utilizadas somente para clareamento. Uma placa de silicone, se você usa ela a fim de tratar o bruxismo, você pode levar a uma inflamação de alguma estrutura da articulação. Então, nunca é indicada uma placa de silicone para o tratamento de uma disfunção temporomandibular. Maíra, utiliza-se algum aparelho de correção ortodôntica, não sei se esse é o termo correto, mas utiliza-se algum tipo de aparelho para tratar a TM? Não. O tratamento ortodôntico, ele não é utilizado para tratar a TM, nunca. Ele pode ajudar. Um paciente que tem uma má oclusão, uma mordida aberta, uma mordida cruzada, aí sim, ele pode ajudar, mas nunca, jamais a gente oferece um tratamento ortodôntico a fim de tratar uma disfunção de ATM, certo? Apenas auxilia, tá? Agora, lógico, se o paciente tem uma disfunção temporomandibular instalada, ele tem a intenção de usar aparelho, não pode também. Ele tem que esperar, ele tem que tratar essa disfunção de ATM, aí sim ele vai fazer um tratamento ortodôntico. E não ao contrário. E não ao contrário. Porque você concorda se esse paciente ele tem uma inflamação, vou dar um exemplo, uma capsulite, uma inflamação dessa membrana que envolve a articulação, pode até gerar um edema dentro da articulação. Como é que eu diria? A mandíbula acaba, entre aspas, mudando de posição. Então, como que o ortodontista vai conseguir uma boa oclusão, um bom engrenamento desses dentes? Ele não consegue. Então, sempre tratar a disfunção de ATM para depois fazer o tratamento ortodôntico. Maíra, então, feito tudo isso, colocou plaquinha, tratou com todos os recursos terapêuticos que vocês têm lá, o paciente está curado? Digamos assim, a gente consegue uma cura temporária, porque pode acontecer uma recidiva. É o que eu te falei, eu não sei se hoje eu estou bem, eu estou tratada, eu estou curada, mas pode ser que amanhã eu passe por alguma situação difícil ou eu sofro um trauma e essa disfunção pode retornar. Mas você não gosta de usar plaquinha para a vida inteira também, está errado? Não, de forma alguma. Eu te pergunto, se você aperta os dentes, você tem que usar essa placa enquanto você apertar os dentes. Ela vai ser a sua proteção. Ela vai proteger a sua articulação e seus dentes. Aliás, vai proteger todo o seu sistema estomatognático, todas as estruturas que envolvem a articulação. Ok. Correto? Você falou de causas físicas e também falou de causas emocionais, né? Uhum. Com certeza o encaminhamento para um psicólogo ajuda muito no tratamento, né? Eu acho que para o sucesso do tratamento da disfunção temporomandibular é muito importante a abordagem multiprofissional. Certo? Esse paciente precisa ser tratado por um fisioterapeuta também. Porque vamos pensar assim, de repente esse paciente ele tem uma cervicalgia, ele tem uma má postura. Não é o dentista que vai tratar isso. Mas isso influencia diretamente na posição da mandíbula, na articulação temporomandibular. Certo? Precisamos também de uma abordagem médica. Certo? Aquela dor no fundo do olho, ela pode ser de origem muscular, da dor, né, relacionada à articulação temporomandibular, mas pode ser também relacionada a algum problema na vista, certo? A fisioterapia, ela vai trabalhar nessa musculatura que está em hiperatividade e naquela musculatura também que trabalha pouco, que está com pouca atividade. Ela vai fortalecer essa musculatura com pouca atividade e vai relaxar essa musculatura que está em excesso de atividade para criar uma harmonia, certo? Perfeito. Alguma orientação para o nosso público? Eu digo assim, a disfunção de ATM, eu costumo falar para o paciente, cuidar de si, tá sempre com a mente sã, certo? Porque hoje, um dos fatores que eu acho que mais desencadeia, que tem mais poder em desencadear uma disfunção de ATM, é a ansiedade e o estresse. E nós vivemos hoje numa sociedade estressada, ansiosa. Então, esse seria a primeira orientação, o primeiro cuidado que eu falaria para esse paciente ter. Certo? E lógico, se sentir algum desses sintomas que a gente mencionou, procurar um especialista em disfunção em ATM. Nós terminamos por aqui. Muito obrigado pela sua entrevista, hoje foi fantástica. Obrigada, eu que agradeço, Eduardo. Foi um prazer enorme estar aqui e participar desse bate-papo com você. Eu queria agradecer ao Paulinho da Ateliê Decor, que montou o nosso cenário, e também queria agradecer especialmente a você que acompanha sempre o nosso programa. Não esqueça de entrar nas nossas redes sociais e curtir a nossa página no Facebook. Deixe sua sugestão para o próximo programa. E obrigado por nos acompanhar. Até a próxima semana. Tchau, tchau.